A paz do Senhor, povo de Deus, mais um dia na presença do Senhor, glória a Deus por isso. Mais uma vez aqui para gravar um vídeo para a glória do nome do Senhor, para que o Senhor venha edificar a tua fé, venha edificar a tua vida, venha aumentar a tua fé no dia de hoje, para que o Senhor te fortaleça nessa caminhada. Estamos aqui com um só propósito, proclamar o nome de Jesus, proclamar o grande eu sou, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que essa palavra de hoje venha te edificar de uma forma tão tremenda, que venha te trazer esperança, a alegria da salvação e que a paz do Senhor esteja no teu coração. Amém? Vamos lá. Eu creio que o Senhor falará conosco. Essa palavra é direcionada, né, ao teu coração, ao meu coração, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Deus irá falar conosco. Amém? Então que o Senhor venha nos dar a graça, né, e a alegria da poderosa salvação que só vem através de Jesus. Amém? Mais uma vez iremos orar, né? Enquanto isso você abre a tua Bíblia aí, 1 Timóteo capítulo 1, fique aí no versículo 18 e 19, que é onde o Senhor ministrará uma palavra poderosa aos nossos corações nesse dia de hoje. Amém? Enquanto isso eu vou estar orando ao nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero colocar esta vida em tuas mãos. Pai, o teu filho, tua filha, Pai, ouvirá esta palavra. E eu creio que ela está vindo direcionada do céu para nossas vidas, assim como ministra na minha alma e queima no meu coração. Eu acredito que o Senhor falará ao coração de cada um que estará ouvindo neste momento. Eu apresento em tuas mãos essa mulher, este homem, esse adolescente, esta criança. Eu te peço pela vida deste jovem e te peço, fala conosco nesta manhã, por intermédio da tua palavra, pela poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu creio que você crê, eu também creio em nome de Jesus. A palavra do Senhor está nos dizendo nesta manhã, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, diz assim: Timóteo, meu filho, dirijo esta orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Versículo 19, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aleluia, poderosa palavra, né? Jesus é maravilhoso. O apóstolo Paulo, aqui aproximadamente, ele está ali preso em Roma. Nós sabemos que essa carta é direcionada a Timóteo, que no momento estava direcionando a igreja em Éfeso. E nós sabemos que Timóteo aqui, aproximadamente com seus 30 anos de idade, estava tendo dificuldades ali dentro da congregação, com algumas pessoas, né? Com algumas pessoas que estudaram, aprenderam muito, mas se tornaram carnais. Então, irmãos, conhecimento é muito bom, mas o conhecimento é bom quando está direcionado na palavra, na direção do Senhor. Alguns homens, alguns doutores da lei tinham alguns objetivos. Eles começaram a ensinar heresias para o povo. Eles começaram a ensinar coisas erradas, mentira para o povo. Falsos mestres estavam ali. O apóstolo Paulo, no versículo 4 do capítulo 1, ele fala assim, ó: e que parecem a dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis, que causam discórdias em lugar de propagar a boa obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação e o amor que procede de um coração puro e de boa consciência e de uma fé sincera. Essas pessoas estavam distorcendo a palavra de Deus. Esses homens estavam ensinando mitos e heresia. É tanto que no capítulo 4, ele vai falar que o Espírito expressamente, o Espírito Santo expressamente estava alertando as pessoas ali. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sobre a influência de hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizadas. Ele está se referindo a líderes. Ele está se referindo a líderes que distorceram a fé. Irmãos, nós estamos nesse tempo onde as pessoas estão distorcendo a sã doutrina, distorcendo a palavra. Por quê? A fé verdadeira, ela está fundada na palavra de Deus. A fé verdadeira, o versículo 11 diz assim, ó: esta sã doutrina encontra-se no glorioso evangelho que me foi ortogado. O apóstolo Paulo está falando, a saber, o evangelho do Deus bendito, o evangelho de Jesus Cristo. É a palavra de Deus, ela é o alinhamento para mim e para a tua vida. A palavra de Deus alinha o cristão no caminho certo. A palavra de Deus nos dá a direção. A verdadeira doutrina, ela é a palavra de Deus. Se você está alicerçado nessa palavra, permaneça.
Toda liderança, todos os líderes de igreja têm que estar firmado, pautado dentro da palavra de Deus, ensinando na direção da palavra. Ele está falando para nós sobre um alinhamento, e esse alinhamento é você se alinhar dentro da palavra de Deus. Quando você vive o que a palavra de Deus ensina, quando você vive o que a palavra de Deus direciona, quando você vive o que a palavra de Deus instrui, nada vai fazer você cair. Você está dentro da palavra, você está na rocha, você está firmado em Jesus Cristo, dentro de uma palavra poderosa. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para Timóteo, porque Timóteo estava tendo dificuldade ali em direcionar as pessoas, em direcionar os irmãos em Cristo. Pessoas que estavam ali para distorcer, para tirar a sã doutrina, que é a palavra de Deus, pregando um evangelho misticismo, pregando um evangelho cheio de mitos, cheio de genealogias mentirosas e intermináveis doutrinas de engano. Irmão, nós estamos vendo isso hoje no evangelho. Nós estamos vendo doutrinas que as pessoas pegam de outras religiões e estão colocando dentro do cristianismo. Nós estamos vendo espiritismo entrando para o cristianismo. Nós estamos vendo a religião da macumba entrando. Religiões satânicas entrando para o evangelho. Nós estamos vendo pessoas que não querem viver a palavra, porque a palavra requer um conserto na minha vida. A palavra requer algo de mim. A palavra vai retirar de mim todos os meus desejos carnais, toda a minha vida mundana. Então tem pessoas que não querem mudar para a sã doutrina. O que eles fazem? Eles abrem igreja, abrem templos e colocam misticismo. Eles colocam doutrina de Satanás dentro da igreja, doutrinas diabólicas dentro da igreja, doutrinas a qual faz o homem pecar, a qual faz o homem sair da direção de Deus, inspirado por espírito de demônios. Há pessoas endemoniadas pregando, há pessoas endemoniadas cantando, há pessoas endemoniadas louvando, há pessoas endemoniadas direcionando, há pessoas como espírito de demônios. Quem está afirmando isso aqui é a missionária Odete? Não, quem está afirmando isso aqui é a própria palavra. Capítulo 4 de 1 Timóteo. O apóstolo Paulo está dizendo: o Espírito Santo é o Espírito de Deus que está afirmando nesse tempo, irmão. Nos últimos tempos, quais os últimos tempos? É o tempo que nós estamos vivendo. Pessoas desviando da fé, pessoas desviando da sã doutrina para viver a mentira desse tempo. Pessoas vivendo uma vida promíscua dentro da casa de Deus. E homens, segundo as suas próprias consciências, doutores segundo as suas próprias leis, apoiando o engano, apoiando a mentira, dizendo que está certo, que está errado. Olha como a gente está vivendo nesses últimos tempos. A troca de valores, a inversão de valores. Então o apóstolo Paulo recebe uma carta de encorajamento, recebe uma carta de disciplina, recebe uma carta ensinando ele mais ainda a viver pela fé, a lembrar a ele. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando com ele? Olha, na minha ignorância, no meu tempo que eu não tinha sabedoria, eu blasfemava, perseguia insolenemente, eu perseguia o povo sem misericórdia. Mas o versículo 14 fala: mas a graça do Senhor Jesus Cristo abordou, me tomou, entrou em mim e pela misericórdia me deu a oportunidade de conhecer a verdade do evangelho. O apóstolo Paulo, do versículo 12 até o versículo 17, ele conta a vida que ele teve, ele dá um testemunho dele, um testemunho de graça. Ele vai falar: olha, eu vivia na minha ignorância, eu vivia no meu erro, eu matava os cristãos, eu perseguia os cristãos, achando que eu estava certo naquilo que eu estava fazendo, achando que eu estava no caminho da verdade, mas eu estava no caminho do engano. Irmãos, quem vive no pecado não acha que está errado. Não julgue aquele irmão seu que você conhece que está praticando ali o erro. Abra a visão espiritual dele pela palavra, direcione ele. Abra a visão dele, mostrando para ele que ele precisa entender que ele está fora da vontade de Deus, que ele está fora da palavra, que ele está pecando. Quantas pessoas estão no pecado hoje, dentro da igreja, escandalizando o evangelho, porque muitos de nós cristãos, pequenos Cristo na terra, pequenos Cristo, está ligado em Cristo Jesus, é cristão, significa isso. Muitos de nós estamos negligenciando o nosso papel, nós estamos vendo a pessoa no pecado e não queremos alertar, não queremos ensinar, não queremos corrigir. Há pessoas dentro da igreja profanando o evangelho no pecado e nós não queremos falar para ele o erro. Pessoas que estão brincando com a fé e nós não queremos falar porque não queremos tomar partido.
E Jesus está dizendo: tome o partido certo que sou eu. Saia da panelinha, saia do nada a ver e tome posicionamento na minha presença. Te chamei para ser e fazer a diferença. Então faça o que Deus está te mandando, mulher. Faça o que Deus está te mandando, homem. Essa palavra é direcionada para você que não quer tomar posicionamento na casa do Senhor, que não quer descer do muro. Muitos já ouviram falar que em cima do muro tinha um homem, e de um lado tinha anjos, e do outro lado tinha demônio, e de um lado os anjos gritavam: pula, 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 e do outro lado os demônios em silêncio, e aquele homem ficou ali sem saber para onde ia. Os anjos gritavam: pula, pula, vem para cá, vem para o nosso lado, desce para cá, e do outro lado os demônios em silêncio, sorrindo. Esse homem pergunta para os demônios: por que vocês não gritam? Por que vocês não falam para mim descer deste muro? Por que vocês não me chamam para o teu lado? Só o lado de cá que está me chamando. Aí os demônios respondem para ele, o demônio-chefe responde para ele: por que nós iremos gritar se o muro é nosso? Desça do muro, meu irmão. Desça do muro, minha irmã. O muro não é de Jesus. O muro é dos demônios. Essa falta de posicionamento, essa falta de decisão na tua vida, não sabe o que partido tomar. Desça do muro hoje, tome o partido pela verdade. Entrega o teu caminho para Jesus Cristo. Acredita na palavra que foi liberada sobre a tua vida. O apóstolo Paulo começa a instruir o apóstolo Timóteo. Ele começa a instruir o presbítero Timóteo, o irmão Timóteo, o filho na fé. O que me chama a atenção também é o versículo 2 do capítulo 1, que ele fala assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e Jesus Cristo nosso Senhor. Por que ele fala o verdadeiro? Havia falsos, havia homens mentirosos ali. Havia homens fingidos que usavam o nome do apóstolo Paulo para dizer que era filho na fé. E ele estava dizendo: olha, o verdadeiro está aí, é Timóteo, é meu filho na fé. É quem eu instruo, é quem eu ensino. Quantas pessoas não estão usando o nome do Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas não usam o nome de mulheres e homens de Deus para dizer que é crente? Quantas pessoas não usam o nome: olha, eu ando com a missionária Odete, eu caminho com ela, é uma bênção na minha vida, sendo que não tem intimidade nenhuma comigo, mas quer usar o nome de Jesus Cristo que habita em mim para poder mentir e viver uma fé falsa e fingida. Quantas pessoas não têm feito isso, irmãos? E a gente sabe muitas vezes disso, fica calado. Eu não me posiciono de um lado aonde Deus não está. Eu me posiciono do lado que Deus está. Então, enquanto a verdade estiver na minha vida, enquanto eu estiver servindo ao Deus verdadeiro, e enquanto eu estiver viva nesta terra, porque eu pretendo caminhar com Jesus até a minha morte ou até o arrebatamento da igreja. É por isso que todo dia eu peço graça e misericórdia sobre mim. Porque como o apóstolo Paulo falou no versículo 15... esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. É assim que eu me posiciono. Eu sou a pior pecadora. Eu sou a mulher mais falha. E eu preciso da graça de Jesus Cristo. Eu preciso da misericórdia dele. Porque se não for, eu não suporto esse mundo mau. Esse mundo tenta sucumbir às nossas vidas. Esse mundo tenta nos matar, nos sufocar. Esse mundo tenta acabar conosco. Mas a misericórdia e a graça do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A lei que esses homens aqui estão propagando, torcendo, dizendo que a ressurreição já aconteceu, que foi de Jesus, não aconteceria mais. Esses homens começam a distorcer a fé. Sabe por quê? Porque eles aprenderam muita letra e não tinham intimidade com o Espírito. Eles aprenderam demais e poucos eles tiveram na graça. Não adianta eu ter muita letra, irmãos. Não adianta eu ter muita Bíblia, aprender muito, fazer curso teológico, fazer curso de todas as áreas e depois eu não ter o que é maior, que é a graça, que é a intimidade, que é a comunhão com o Espírito Santo, que é o discernimento que só Jesus pode dar à igreja. E esses homens começaram a distorcer essa lei. E o apóstolo Paulo fala: a lei foi para Israel, a lei foi para os judeus que só acreditava por vista, só acreditava vendo. Eles distorceram a fé, eles distorceram a lei, até a própria lei que aponta para a graça, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que começa em Gênesis e vai até Deuteronômio. Esses homens estavam distorcendo aquela palavra. Esses homens estavam distorcendo tudo. E o apóstolo Paulo, irmãos, a Bíblia dele aqui nesse tempo era de Gênesis a Deuteronômio. Não tinha um evangelho escrito ainda, mas ele sabia que esse evangelho de Jesus Cristo era o verdadeiro. É tanto que o versículo 11 ele vai dar testemunho da sã doutrina. Ele vai dar testemunho da fé no evangelho do Deus bendito, que é Jesus Cristo.
Passou disso, é blasfêmia. O apóstolo Paulo fala: se descer um anjo do céu para pregar um evangelho, se o homem na terra torcer o evangelho e pregar outro evangelho que não esteja centrado em Jesus Cristo, é blasfêmia, é anátema, é mentira, é engano. Então o evangelho, obrigado meu filho, o evangelho de Jesus Cristo é Jesus no centro. Não adianta tentar distorcer a palavra de Deus. Não adianta tentar mudar. Então o apóstolo escreve essa carta para trazer doutrina, para ensinar. E vai falar que Deus prova o homem. Vai mostrar para o apóstolo. Ele vai mostrar para o irmão Timóteo que Deus prova o homem para aumentar a fé. Agora a tentação não, a tentação vem de Satanás. Quem tenta o homem é o diabo, porque Deus ele prova o homem para aumentar a fé e para levar o propósito. Agora eu vou entrar nesses versículos que eu li para você ter mais ou menos só uma basezinha da carta. Por isso que eu entrei falando ali. Eu quero entrar nesses versículos que foi onde Deus me deu uma revelação para nossas vidas. E eu acredito que Deus falará com você sobre combater o bom combate, sobre continuar cristão nesse tempo de renúncia. Nesse tempo onde muitos estão renunciando à fé. Irmãos, nós temos que renunciar em nós o pecado. Mas as pessoas hoje, nos dias de hoje, estão renunciando à fé. Estão desistindo de viver uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Porque das provações e das lutas que nós estamos passando. Mas Deus só prova para soldados valentes. O Senhor só prova homens e mulheres que Ele sabe que vai ser aprovado por Ele. Então por isso essa prova na tua vida, minha irmã. Por isso essa prova na tua vida, meu irmão. Então o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, falando para ele no versículo 18. No versículo 18, e falando para ele: olha, eu estou escrevendo essas orientações para você, meu filho, levando em consideração as profecias, porque o apóstolo Paulo valoriza a profecia, irmãos. Ele valorizava o dom da profecia. Sabe o que ele está dizendo? Timóteo, lembra, traz à sua consciência as revelações, as profecias que foram impostas sobre a tua vida com as mãos. Muitos colocaram a mão em você e profetizaram em nome do Senhor Jesus. Tu serás um grande homem de Deus, tu serás uma grande mulher de Deus. Então o apóstolo está trazendo a esperança para Timóteo, falando para ele: olha, teve dom de profecia sobre a tua vida, o Senhor revelou quem você seria, creia no que Deus falou, não desanime. Então ele está trazendo uma advertência ao apóstolo, ele está trazendo um encorajamento, ele está dizendo: continue crendo, Ramandaki Andarácia, continue crendo no que o Senhor falou contigo, continue crendo no que o Senhor falou que vai acontecer na tua vida, Timóteo. É isso que o apóstolo está dizendo. Profecias foram anunciadas a teu respeito. Então, luta o bom combate. Continue na fé. Combata com verdade. Combata com sinceridade. Combata com a fé em Cristo. Acredite. Jesus está contigo, Timóteo. Continue exortando, continue corrigindo, continue direcionando, continue na palavra. Não mude o posicionamento, não se corrompa, não troque a tua primogenitura por um prato de lentilha. Não troque a tua coroa. Não deixe ninguém roubar a tua coroa. Não deixe o ladrão roubar a tua coroa. É isso que ele está dizendo. Permaneça fiel, permaneça na fé. Mantenha a sua consciência limpa. O que é manter a consciência limpa? Manter a consciência limpa é valorizar a tua fé em Cristo Jesus. É acreditar em qualquer circunstância, acima de qualquer situação. Preserve a sua fé em Jesus. Preserve acima de qualquer coisa, de qualquer situação. Continue preservando a tua fé. Sabe o que ele está dizendo? Priorize a tua fé, Timóteo. Priorize a tua fé. Priorize a tua fé em Cristo Jesus. Ah, minha irmã, estou desanimado da fé. A luta está tão grande. Persevera. Ele está dizendo, enquanto muitos estão dizendo, está difícil continuar, não sei se vou continuar, não sei se suporto. O apóstolo está dizendo para Timóteo: persevera. Continue, priorize a sua fé em cima de qualquer circunstância, priorize a sua fé em cima de qualquer dificuldade. Continue fazendo o que é correto, não ignore a sua consciência. O que é ignorar a consciência, missionária? É eu saber do que eu estou fazendo errado e continuar. O nome disso é cauterização na mente. Com o tempo você não vai ter discernimento mais, minha irmã. Com o tempo você não tem discernimento mais, meu irmão, do que é certo e o que é errado. Se eu estou vivendo uma vida no pecado hoje e eu não quero me conscientizar que eu preciso abandonar esse pecado, a minha consciência vai cauterizar e eu vou achar normal viver uma vida promíscua, uma vida longe do Senhor e achando que eu vou morar no céu.
achando que Jesus vai me levar para a glória com ele, mesmo vivendo uma vida longe dele, mesmo vivendo uma vida na fofoca, na contenda, na mentira, no engano, roubando, matando, prostituindo, caluniando, comprando e não pagando, guardando dentro de mim desejos carnais, desejando um homem que não é meu, desejando uma mulher que não é minha, desejando trair minha esposa. Só em pensar, irmão, já está traindo. Homens que não pode ver mulher na rua e deseja aquela mulher, você já está traindo a tua esposa. Mulheres que têm pensamentos malignos com outro homem, você já está traindo o teu marido. Entenda isso. Preserva a sua consciência. Consciência é mente. Capacete da salvação. Couraça da justiça. Rabandaki andarácia. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Coloca essa armadura de Deus. Toma sobre você essa armadura. Reveste-se da armadura de Deus nesta manhã. Receba fortalecimento para continuar em Cristo Jesus. Aleluia, Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu sinto graça e presença de Deus aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida. Versículo 19, ele fala: preservando a fé e a boa consciência. Ele está dizendo: guarda a tua consciência. Continue com a tua mente ligada em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia fala em Provérbios 23, versículo 7. Anota esses versículos e leia depois. Assim como o homem pensa, o homem é. Qual é os seus pensamentos? Qual é o posicionamento que você tem? Os seus pensamentos estão dizendo muito sobre você. Você abraça alguém, diz que ama e depois fala que odeia. Em seu pensamento você conversa com alguém desejando a queda dele. Você conversa com alguém desejando a queda dela. Isso é uma consciência cauterizada. Isso é demônios tomando posse da mente da pessoa para usar contra outros. Isso é cauterização na mente, é viver o engano do evangelho falso e fingido, aonde o homem está no centro. Pessoas invejosas, orgulhosas, que não confessam o teu pecado, mas tem desejo oculto no teu coração. Eita, que andarácia, oh glória! Que graça maravilhosa é a presença de Jesus aqui. Porquanto algumas pessoas vindo a rejeitá-la naufragaram na fé. Sabe o que é isso? Pessoas que rejeitam a correção. Pessoas que rejeitam a exortação que só pode vir de Deus. Quando Deus exorta um filho é porque ele ama. Pessoas que rejeitam, eles naufragam na fé. Cai. Desiste da caminhada. Volta ao vômito. A Bíblia fala em Hebreus 6 que pessoas que voltam atrás, eles voltam ao vômito. É por isso que o Senhor fala: não dê pérolas a porcos. Porque às vezes você está investindo em alguém que não quer nada. Você está lançando a palavra de Deus para quem não quer nada, para quem quer uma vida promíscua. Tem quem não quer. É por isso que o apóstolo está dizendo: o meu verdadeiro filho na fé. Por quê? Porque Timóteo iria acatar as palavras que estavam vindo do apóstolo Paulo. O verdadeiro cristão, ele ouve a palavra de Deus. O verdadeiro cristão, ele continua firme na fé em Cristo Jesus. Oh glória! Ele continua crendo, ele continua recebendo. Deus, o Senhor falou comigo nessa palavra: eu preciso tirar isso da minha vida. Eu preciso renunciar a essa prática. Eu preciso mudar esse posicionamento. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que ouve a palavra e renuncia o pecado. Não é aquele que fica cauterizando a mente, dizendo que está caminhando numa fé rasa, numa fé mentirosa, numa fé enganadora. O Senhor te chama para águas profundas. O Senhor te chama para mergulhar, como Ezequiel 47 diz. Não é no pé, não é no tornozelo, não é no joelho. É mergulhar nesse rio. Oh meu Deus, nesse rio do Espírito Santo, nessa cachoeira. Aleluia. Mergulha, 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 porque Deus tem mais para a tua vida. Ele é uma fonte inesgotável. Essa fonte inesgotável está jorrando dentro de você para a vida eterna, para a eternidade. Nós precisamos preservar a nossa fé hoje, combater esse bom combate, irmãos. Em tempo de cauterização da mente, em tempo de consciência sendo cauterizada por homens e doutores mentirosos, enganadores, segundo a sua própria doutrina, segundo a sua própria consciência, os seus desejos carnais, tem tentado doutrinar o povo, engessar o povo, colocar marionetes na igreja. Não pode adorar assim, não pode fazer desse jeito, não precisa mais orar tanto, não precisa jejuar, irmãos. Meia horinha de culto tá bom, 10 minutinhos de oração tá bom, 1 minuto de oração, basta levantar e
pedir perdão. Isso são doutrina, homens com a sua mente consciente, cauterizada, querendo cauterizar a mente de outros. E o Senhor está te chamando, vem para a intimidade comigo, vem para o profundo comigo, vem para essa fonte que está jorrando, vem para essa fonte que está te alimentando. Mergulhe, irmãos, esse rio de água viva. Jesus te chama para que você tenha vida nele. Preserva a tua fé, continue, não ignore a tua consciência, porque o endurecimento do teu coração faz com que você não tenha mais discernimento. Quando você endurece o coração diante de uma palavra dessa, irmãos, quando você endurece o coração diante do que Deus está falando com você nesta manhã, você vai endurecendo o coração e a sua mente vai sendo cauterizada. A pessoa não consegue mais discernir. É por isso que nós estamos vendo queda de muitas pessoas. Pessoas invejosas, mentirosas, pessoas enganadoras na casa de Deus. É por isso que nós estamos vivendo esse tempo de tanto escândalo, porque não querem receber a palavra como ela é. Renuncie àquilo que tem te afastado de Deus e priorize o Senhor Jesus Cristo. Faça o que é correto diante de Deus. Não deixe que o inimigo roube a tua coroa. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. O apóstolo Paulo escreve essa carta trazendo a consciência. Ele vai falar sobre muitas doutrinas, ele vai falar sobre muitas áreas da vida. Na área da vida do obreiro, o capítulo 3 vai falar sobre como um pastor, um líder, um obreiro deve se posicionar. Os obreiros de hoje não querem ficar dentro dessa palavra. Os obreiros de hoje não querem posicionar dentro dessa palavra. Os pastores de hoje não querem posicionar dentro dessa palavra. Poucos são os fiéis ali na fé. Poucos são aqueles que estão combatendo o bom combate. Louvado seja Deus pela vida desses guerreiros. Louvado seja Deus pela vida dessas guerreiras. Louvado seja Deus pela vida desses obreiros fiéis à palavra de Deus. Fiéis à palavra do Senhor em nossas vidas. Fiéis são esses homens que têm sangrado, mas não têm mudado o posicionamento. Fiéis são essas mulheres que têm sangrado, mas não mudam o posicionamento. Se você está aqui, irmão, ouvindo essa palavra, continue firme na tua fé. Continue firme servindo ao Deus verdadeiro. Não muda o seu posicionamento por perseguição. Não muda o seu posicionamento por calúnia. Não desanima da tua fé em Cristo Jesus, porque estão tentando te matar, estão tentando te parar. Não pare por nada. Continue aqui andaravas. Muitos de nós estamos passando momentos difíceis, dias difíceis. Mas receba essa palavra de encorajamento. Continue, Jesus se agrada de você. Continue, porque o Senhor tem aprovado o teu posicionamento. O Senhor tem aprovado a tua vida com Ele. Não pare por nada. O versículo 20 está falando sobre Emineu e Alexandre. A Bíblia não vai citar mais o nome desse homem, mas Emineu vai falar. Esses homens na segunda carta, aonde o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, no versículo 17, 18, diz assim: e tais palavras se alastraram como câncer entre estes, encontraram Emineu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu. E com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. Oh, aleluia! Quem é o selo? Jesus Cristo. O Senhor conhece os seus. Eita, glória! O selo de Jesus Cristo está em você, minha irmã. O Senhor conhece os teus, o Senhor conhece os verdadeiros. Aparta-se da injustiça de todo aquele que professa o nome do Senhor. Jesus está dizendo: tem um selo meu naqueles que são fiéis. Há um selo de Jesus Cristo. O evangelho verdadeiro continua na minha e na tua vida. Ele está dizendo: esse homem desviaram da fé. Eles espalharam a mentira e o engano como câncer. Nós estamos vendo como um câncer o engano e a mentira espalhado no meio da igreja, espalhado dentro dos templos. Mentira, doutrinas satânicas, enganadoras para tirar o povo do foco, religiões mentirosas, seitas mentirosas para tirar o homem do centro do evangelho que é Jesus Cristo. Homens que estão com título de pastores de liderança, profanando a mentira e o engano no meio do povo como um câncer, comendo, destruindo, matando fé das pessoas. E o Senhor está dizendo: mas nesta manhã eu dou renovo aos meus. Eu mostro que estão selados pelo meu sangue, selado porque foi comprado naquela cruz. Oh, aleluia! A ressurreição para os mortos que morrem em Cristo Jesus, mas a condenação eterna para aqueles que rejeitam a verdade. Queira você ou não, meu irmão, queira você ou não, minha irmã, talvez você está ouvindo essa mensagem e ainda não entregou a tua vida para Jesus.
Ah, meu irmão, ah, minha irmã, o inferno é real. E o inferno é para aqueles que rejeitarem Jesus. O inferno é para aqueles que estão dizendo não, dizendo que o evangelho é mentira. Aqueles que estão deixando a sua mente cauterizar. Aqueles que querem viver na vida promíscua. Aqueles que querem viver no lesbianismo. Aqueles que querem viver no espiritismo. Nos tipos de coisas que defamam e depravam o evangelho de Jesus Cristo. O homossexualismo, o Senhor condena, querendo o homem ou não. Pode levantar leis e mais leis, querendo calar a boca da igreja, mas não vai calar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja é baluarte da verdade, ela está fundada, é alicerce na terra, é a palavra de Deus. A igreja de Jesus Cristo vive o firme fundamento da fé, que é a palavra de Deus, que prega, testifica Jesus Cristo. Pregamos um Deus que pregamos um Deus da ressurreição, pregamos um Deus da cura, pregamos um Deus que liberta, pregamos um Deus que transforma, pregamos um Deus que levará a tua igreja para a glória, e nós não mudaremos o fundamento, que é a palavra, que é Jesus Cristo, que é a ressurreição dos mortos, que é a vida através de Jesus Cristo. Essa igreja testifica, querendo o homem ou não. Jesus está falando, esses homens foram entregues a Satanás, para quê? Para que eles recebessem a doutrina, porque quem tenta o homem é Satanás. Agora quem prova o homem é Deus. Deus prova os seus, porque estamos selados em Jesus Cristo. Não entende porque essa mulher está passando prova e está de pé? Não entende porque esse homem está passando prova e está de pé? Porque eles têm o selo da verdade, o selo de Jesus Cristo, o selo do Evangelho. E Jesus Cristo conhece os teus. O versículo aqui 19 está dizendo da segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, está dizendo que Jesus conhece os seus, tem um selo nele, há um selo de testificação, há um firme fundamento que permanece inabalável. A palavra de Deus permanece inabalável. Pode tentar mudar, pode tentar tirar versículo, pode levantar homens endemoniados para tentar mudar, usados pelo espírito de Satanás para tentar defamar, para tentar fazer a palavra de Deus não ter crédito, mas não tem como. Ela é a palavra viva de Deus, querendo o homem ou não, ela está se cumprindo e irá se cumprir. Aleluia. Receba essa palavra de encorajamento. O tema desta carta, irmãos, é advertência, encorajamento. É para continuar firme, crendo. Continuar acreditando na chamada. Teve profecias, revelações sobre a tua vida. Não desanime, irmã, não desanime, irmão. Continue nessa fé em Cristo Jesus. Continue crendo que Jesus está no controle. Esses homens foram entregados. Esses homens foram entregados para o inimigo. Por quê? Porque não aceitaram a disciplina. Crente que não aceita a disciplina da palavra, isso é incluir. Sabe o que está dizendo? A disciplina é a palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para você? Ele está incluindo essas palavras dentro do nome disciplina. É fortalecer, purificar, instruir, corrigir e aperfeiçoar. Quando eu sou disciplinada pela minha liderança, ou quando eu sou disciplinada pela palavra, ou pelo próprio Deus vivo, que é Ele que disciplina o homem, Ele está colocando em mim essas palavras, Ele está me fortalecendo, Ele está me purificando, Ele está me instruindo o caminho, Ele está me corrigindo, Ele está aperfeiçoando a minha vida com Ele, para que eu amanhã ou depois possa ensinar, porque eu trilhei um caminho da verdade e aprendi através da disciplina a viver uma vida reta com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sabe por que o apóstolo Paulo entrega esses homens a Satanás? Porque eles não aceitaram a disciplina. Tá entendendo, meu irmão? Você que está na liderança de uma igreja e já disciplinou um obreiro ou uma obreira mais de uma vez e ele não quer nada. Esse homem está para ser entregue na mão do diabo, porque ele não quer a disciplina, ele não quer ser disciplinado pela verdade, ele não quer viver a palavra. Tá entendendo, minha irmã? Você que vive na prostituição, você que vive se escondendo atrás da Bíblia, prostituindo, caindo, trazendo escândalo na casa de Deus e não quer disciplina, não quer transformação, não quer mudança. O Senhor está te dizendo para você hoje, você será entregue na mão do diabo. Em que mão você quer cair? Você quer cair na mão do Deus vivo, que é grande a misericórdia dele? Ou você quer cair na mão de Satanás? Porque da mão do diabo Deus te tira. Mas isso é se você quiser. Tenha arrependimento no teu coração. Não tenha remorso. Remorso não é arrependimento. Arrependimento me faz sair do erro, me faz desviar do caminho do pecado e voltar inteiramente para Jesus. Isso é arrependimento. É sair da vida promíscua, do engano. É sair do pecado e voltar para Jesus. Não viva no pecado, minha irmã. Não viva no pecado achando que naquele último dia, naquele último momento o Senhor vai te levar. Para de usar a desculpa do ladrão da cruz.
O ladrão da cruz teve arrependimento, por isso ele teve a oportunidade no último momento. Agora, para um crente que está velho dentro da casa de Deus, um crente que já está lá de barba branca há muito tempo ali vivendo promiscuamente, vivendo no pecado, e está achando que Deus vai perdoar um pecado que você está tendo consciência dele, fazendo porque você quer, vivendo porque você quer viver. Para de usar desculpa, para de usar a palavra de Deus para esconder o teu pecado, para ocultar o teu erro na casa de Deus. Para de ficar usando a palavra. Há muitos hipócritas. Hipocrisia é viver encenando uma vida que não tem. Os hipócritas que estão dentro da casa de Deus, que vivem encenando mentira. Temos que amar mais e julgar menos. Mais amor e menos julgamento. Sim, minha irmã, eu tenho que amar mais, mas julgamento faz parte do amor. Eu preciso te julgar pautada dentro da palavra. Eu só não posso te julgar se a palavra de Deus não estiver apta em mim para poder eu julgar você. Julgamento, irmãos, não é jogar no mundo. Julgamento é fazer isso aqui, disciplinar. Para com essa desculpa de amar mais e julgar menos. É por isso que está essa bagunça, essa balela na casa de Deus. Porque os hipócritas da casa de Deus, que vivem no pecado, que vivem na mentira, que vivem no engano, ficam usando a palavra amor, sendo que eles mesmos não amam. Porque se amasse, não vivia no pecado. Se amasse, não passava a mão no pecado. Se amasse, não amaciava ego de homens que já estão com a sua mente cauterizada e entregue a Satanás, fazendo a obra do diabo. Aleluia. Há pessoas que não querem mudança, irmãos. Há pessoas que querem viver nessa vida promíscua. Há pessoas que não querem Jesus, que não querem transformação, mas querem usufruir da obra de Deus, usar a obra de Deus para poder os seus deleites, os seus desejos carnais serem satisfeitos. E o Senhor está dizendo: acorda. Há muitos que já estão entregues na mão do diabo porque não quer nada comigo. E há homens e mulheres perdendo tempo, dando pérolas a porcos. Pessoas que não querem transformação de vida. Oh, aleluia. Deus está levantando homens e mulheres com coragem. Deus está levantando homens e mulheres com coragem, que não tem medo da perseguição, que não tem medo da calúnia. Eu estou sendo perseguida até pelos parentes de longe, que não são parentes meus, mas eu não calo a minha boca. Eu não paro de pregar o verdadeiro evangelho, porque Deus me tirou de um charco de lodo de perdição. Jesus entrou aonde ninguém queria entrar. Jesus foi aonde ninguém tinha coragem de entrar e me arrancou daquele poço de lama e de pecado. Para mim hoje não brincar com a palavra dele, para mim hoje valorizar o evangelho. Eu não quero viver numa crente velha dentro da igreja, de 200 anos dentro da igreja, concordando com o erro, com o pecado, e quando Deus levantar um profeta para falar, eu fazer como profeta novo, como profeta velho de 1 Reis capítulo 13. O profeta velho não suportou o profeta novo profetizar, porque aquele que está em vida nova com Deus, ele não aceita pecado, ele não aceita erro, ele vai profetizar contra o altar. E esse altar tem que rachar, tem que ser quebrado. Altar de Baal, altar de mentira, altar de profetizando engano, altar prostíbulos. É por isso que Deus está levantando os teus. É por isso que Deus está levantando uma geração de verdadeiros. Ei, para de dizer que a igreja está parada. A igreja não está parada. Para de dizer que a igreja não está orando. Quem não está orando é os mentirosos. Quem não está orando é os crentes, que está com a mente cauterizada, que só é crente, só acredita, só crê. Mas os cristãos, os que estão ligados em Cristo, os que estão firmes na roça, está em Cristo, está orando, está buscando, meu irmão. Quem tem a alegria da salvação não para. A igreja de Jesus Cristo não está parada. Ela está ativa, ela está ligada, ela está enraizada em Cristo, nessa rocha verdadeira. Oh, aleluia. Recebe essa palavra nesta manhã, minha irmã. Recebe essa palavra nesta manhã, meu irmão. Deixa Jesus purificar teu coração. Deixa Jesus te fortalecer através da disciplina da palavra. Deixa Ele te instruir, deixa Ele corrigir, deixa Ele te aperfeiçoar. Porém, se nós dissemos não para a disciplina, nós ficamos cauterizados no pecado. O cristão que está no pecado, irmãos, o crente que está no pecado dizendo que é cristão, ele está condenado. Ele está suspeito. Ele está retido. Ele não perdoa. Ele não abraça. Ele só fica fora da comunhão. Ele não está em comunhão com Jesus. Ele só está ali para falar. Ele só está ali para poder fazer o irmão tropeçar, para fazer impedir. E nós não somos essa geração. Nós somos uma geração que obedecemos. Recebe essa palavra nesta manhã. Creia que Jesus falou contigo nesta manhã. Receba fortalecimento, encorajamento. Receba disciplina pela palavra de Deus. Creia somente que Jesus te chamou para ser a diferença. Fica nesse versículo 18. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram ao teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Traga essa manhã a tua memória, a tua consciência.
Qual foi as revelações que Deus deu a teu respeito? Eu lembro de todas que o Senhor falou comigo. E eu só vou parar quando eu estiver na glória com Ele. É lá que é o lugar da igreja, sentar aquela mesa ao banquete e cruzar os braços e dizer: Jesus, estamos aqui para te adorar. Porque nem lá nós ficaremos de braços cruzados. Até lá nós teremos uma vida maravilhosa com Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Que a paz do Eterno alcance a tua casa, a tua família. Que a alegria da salvação enche o teu coração, irmãs. Não perca a alegria da salvação. Não perca a alegria da salvação. Coloca diante de Deus. E creia que Jesus está te chamando para um novo tempo, para uma nova história. Que Deus abençoe. E amanhã, meio-dia, nós estamos aqui de novo para a glória do nome do Senhor, trazendo mais uma palavra ao teu coração. Meu nome é Odete, sou chamada como missionária, moro na cidade de Guarapari, congrego no Ministério Boas Novas. E eu creio que o Senhor falará ao teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Ore por mim, estarei orando por você. Te amo em Cristo Jesus, porque para amar os nossos irmãos nós não precisamos conhecer. E para amar também nós não precisamos ficar agarrado 24 horas abraçando. Amar é quando você abraça na oração. Amar é quando você ajuda na hora certa. E Jesus está dizendo: não seja hipócrita. Não fale sobre amor e não viva. Porque eu tenho vivido isso. Pessoas hipócritas que falam sobre amor e não vivem. E passam o tempo todo a me perseguir, a me caluniar. Mas Jesus está dizendo: eu te chamei para ser a diferença. Fica combatendo o bom combate. Porque Jesus te chamou para uma grande obra. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. E amanhã nós estaremos aqui. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.